Fala galera, hoje tem Internacional e Corinthians, que entram em campo às 19h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Jogo Aberto, as últimas informações para esta partida e a provável escalação. Assunto. O assunto é entre nós, Ronaldo Giovanelli. Internacional e Corinthians do Beira-Rio. Dois times desesperados, mal na tabela, desempenhos questionáveis, uma necessidade daquelas de vencer. E a gente começa pelo lado mandante. Inter. E vai tombar. Quarta-feira de pressão e com clima decisivo para o Internacional. O time tenta se ajustar rapidamente após as chegadas de Ramon e Emiliano Dias ao clube. Os dois tentam ajustar os problemas da equipe para a partida desta quarta-feira contra o Corinthians. A bola vai rolar a partir das 7h30 da noite no estádio Beira-Rio. A estreia de Ramon Dias em casa será contra um adversário muito conhecido. A família Dias deixou o Corinthians em abril deste ano, após início ruim de Campeonato Brasileiro e de Sul-Americana, e após conquistar o título paulista em cima do maior rival. A partida desta quarta acontece em momento turbulento das duas equipes. Para o jogo, Ramon Dias contará com retornos importantes, principalmente na defesa. Os laterais Aguirre e Bernabei voltam ao time depois de cumprirem suspensão contra o Juventude. Gabriel Mercado deve ser mantido na defesa ao lado de Vitão e Thiago Maia segue de fora com problemas lombares. O goleiro Rocher também é desfalque por conta de dores no tornozelo. O time colorado deve ter Antony, Brian Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei, Luiz Otávio, Oscar Romero, Bruno Henrique e Alan Patrick. No ataque, os colombianos Carboneiro e Borré. Mesmo com a chegada recente da nova comissão técnica, a pressão é forte no Internacional. Após o empate na estreia contra o Juventude em Caxias, a torcida voltou a protestar contra o mau momento da equipe. E acho que é um conjunto de isso, porque senão a gente, se estaria tudo certo, haveria uma sola identificação de erro, a gente não estaria aqui. Então, acho que a la hora de defender, tem que defender de frente para trás e quando tem que atacar, é do mesmo jeito. Então, acho que é todo a nível global de lo que a gente tem que melhorar. Tem muito aspecto para melhorar, muito trabalho pela frente. Para a partida de hoje, o Inter fez promoção de ingressos e terá acesso gratuito dos sócios no estádio Beira-Rio. Mobilização de quem sente que a vitória é fundamental para definir, afinal, qual a briga do Inter no campeonato. Se é apenas contra o rebaixamento ou buscando uma grande recuperação e uma pra lá de improvável vaga na próxima Libertadores. Vaga na Libertadores. Eita, não! Mentiram! Mentiram, viu? Mentiram! Quem viu o jogo contra o Juventude, que atuação ruim. Abaixo dos padrões, sem apetite, sem ambição. Um time que no primeiro turno ganhou do Juventude em casa, ok? Como é que eu posso chegar e ficar empolgada? Porque o Corinthians, pelo menos contra um Flamengo misto, jogou muita bola no primeiro tempo, não é? Só que não ganhou. E os dois estão desesperados, 1 ponto separam as duas equipes na tabela. O Inter vai ter que mostrar hoje para a torcida que ele pode muito mais e que ele está pronto para algo mais. Porque passou da hora, não dá mais para brincar, perdeu muito tempo com o Roger. Ai, o Roger é legal, amigo, querido. Renovamos um ano com o Roger a mais, porque ganhou o Gauchão. Você é o culpado, você é o grande culpado. Então hoje, eu só espero, eu não espero espetáculo, não espero uma super atuação, mas o mínimo é concentração, é jogar sério, respeitar o torcedor e principalmente respeitar que o Inter é um time que não veio para ser 15º na tabela. Nós vamos voltar a sermos campeões. E o jogo de hoje é a vitória, Renata. Como você falou, não é de repente tanta performance, mas a vitória até mesmo para sair daquela
daquela confusão onde que o Inter está se metendo ali. Mas o grau de concentração, quando a mais joga contra o Corinthians, todo mundo vem com o grau de concentração lá em cima. Essa aqui é a verdade. E o Corinthians, mesmo sem Garro, mesmo sem Memphis, e também agora, mesmo sem o Yuri, a garra tem que ser a mesma. Se o Corinthians jogar como ele atuou diante do Sport, vai ser bom o Sport. Não, contra o Flamengo. Foi a última fora de casa. Não, mas contra o Flamengo foi em jogando casa, agora. mas perdeu. Perdeu, mas o que deu pra gente perceber que jogou de igual para igual. Eu tô reclamando, olha só, eu tô reclamando que o Inter empatou fora de casa, não é que ele perdeu. Vocês empataram com o Juventude fora de casa. Mas é um clássico gaúcho, pra nós é diferente. É um clássico gaúcho, parabéns. Agora nós estamos falando de um clássico, porque pro Inter é jogo de vida ou morte. E pro Corinthians não. Então, isso que eu ia falar. Bom. O Corinthians também. É que o receio do torcedor colorado, Renata, acredito que é o quê? Porque o Inter, nesse momento de dificuldade dele, se você pegar os jogos, é difícil você encontrar um jogo que o Inter fez, por exemplo, um primeiro tempo como fez o Flamengo. Teve contra o Bragantino, né, que ganhou aqui com 3 gols. Então, depois daquele jogo, o Inter abaixou a guarda, então você não vê faz tempos, uma né, melhor. Exatamente, faz tempo. E mas pode ser hoje, tudo pode ser hoje. O corintiano está mais empolgado com a derrota e pro bom primeiro tempo do que o Inter com o empate fora de casa. Que coisa engraçada. Sabe uma coisa, só pra lembrar? Lá no início do Campeonato Brasileiro, quando eu comemorei horrores que o Inter tinha empatado com o Flamengo no Maracanã, ele falou, ridículo! Agora ele tá comemorando derrota! Parabéns! Derrotado pelo Flamengo! Parabéns! Ela falou, você tá falando que foi no domingo. Ela tá falando do jogo que foi em fevereiro, Cicinho. Fevereiro tem carnaval. Era o mesmo adversário, era o Flamengo. O quê? E depois deu uma lavada no Inter em Libertadores, Brasileirão. Essas duas equipes hoje têm que ligar o turbo e tentar a vitória, porque o empate... Vai morrer os dois abraçados, né, Cicinho? Não, é ruim pros dois. Eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols, Renato. Com certeza. Pênalti pode ter certeza que vai ter. Quem vai apitar esse jogo aí? Rodrigo, você deveria fazer a lição de casa. É Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Por isso que eu não faço a lição de casa. Agora só falta dar pênalti também. Você não tem um pênalti desperdiçado? O Inter tem 58 mil pênaltis só no mês de setembro. Aí não dá, velho. Aproveito a deixa pra mostrar o lado corintiano desse jogo. 11 molecada aí, hein? 11 da base. O Corinthians vai muito mal neste Campeonato Brasileiro contra times do G4 e do Z4. Diante dos 4 primeiros colocados, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, o Timão conquistou apenas 2 dos 18 pontos que disputou, aproveitamento de 11,1%. Já quando enfrentou os 4 piores, Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport, ganhou 5 de 15 pontos, aproveitamento de 33,3%. Os números melhoram muito quando a equipe joga contra os times que não estão nem no G4 nem no Z4. São 22 pontos em 42 disputados, aproveitamento de 52,3%. E o Internacional, adversário desta noite em Porto Alegre, está justamente neste bloco. Mais um jogo fora de casa. O Inter, sabemos que é uma equipe qualificada, mas independente, vamos lá em busca dos 3 pontos, que é muito importante para a gente na tabela. No Sul, o Corinthians vai estar mais uma vez bem desfalcado. Além de Garro e Carrilho, que não tem data para voltar, André Ramalho, Charles e Memphis, que inclusive iniciou o período de transição, também estão fora. Sem falar de Yuri Alberto, que está suspenso, recebeu contra o Flamengo o 3º cartão amarelo. Nós estamos buscando as opções dentro do nosso grupo, dentro do nosso elenco, justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades. Um provável timão em Porto Alegre deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, José Martínez, Maicon e Breno Bidon. Vitinho, ou Kaique, ou Romero e Guinegão. A garra e a raça nunca falta, né? Mas acho que é o entendimento do jogo. Esses jogos fora de casa é importante. E, se Deus quiser, vamos conseguir ter o discernimento e sair com a vitória. O Corinthians vem de 2 derrotas seguidas, e embora tenha 6 pontos de vantagem em relação ao Juventude, que abre o Z4, disputou mais partidas que Fortaleza e Sport, que também estão entre os 4 piores. Por sinal, outubro será o mês em que o time de Dorival Júnior vai enfrentar 4 times que, neste momento, estão na parte de baixo da tabela, além do Inter, Santos, Atlético Mineiro e Vitória. E aí, Rona, tá empolgado com esse time?
O que você falou, com o primeiro tempo em cima do Flamengo, sem Memphis, sem o Garro, eu estou empolgado sim, porque... Mas não tá o Yuri agora. Então, o Yuri era pra ele estar já colocando... Era pra estar colocando o nome no bolso do Ancelotti. Porque se ele faz os 3 gols que estão na cara do gol e o pênalti, se ele faz... Ele poderia sair no meio tempo. O Ronaldo só veio de si. Sim, é isso. Agora, por que eu tô falando esse si? Porque teve um time que marcou, um time que tirou espaço do Flamengo, um time reserva do Corinthians também tirou espaço do time reserva do Flamengo, jogou com vontade. Contra o Sport, o que eu me falei? O que eu falei aqui, menina Renata? Você lembra? Eu falei, o Sport amassou na vontade o Corinthians, não falei? Agora, o Corinthians tem que fazer o mesmo agora, amassar na vontade. Mas o que você falou, o Sport amassou o Corinthians na vontade. E aí o Corinthians pega o Flamengo, amassou na vontade. Porque quando você joga com um time superior, você tem que correr mais do que ele, entendeu? Mas a questão do Corinthians não é só superior. O que manda muito no Corinthians é o fator casa e o incentivo da torcida. O Corinthians fora de casa... É um Deus nos acuda. Perdeu pro Sport, o último colocado. Tem que ser real. O Corinthians ganhou há poucos dias. Peraí, jogando mal, o Corinthians ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro por 1-0. E do Ceará, mas o Ceará. Ninguém ganhou do Ceará. Já faz tempo. A do Fluminense foi há poucos dias. Ganhou do Vasco com o time misto. O Corinthians fora de casa. Ganhou do Vasco. Esquece. Hoje ataca do Inter. Não tem pra ninguém, não. É bom continuar assim que você acertou. Mentira, viu? Olha, vou falar pra vocês. Esse jogo, o Inter também, ele tá completamente... fora de órbita, ele não consegue jogar, não consegue se encontrar. A defesa é insegura pra caramba. Um goleiro de seleção uruguaia, com o calibre do Rocher, que agora até tá fora, tá lesionado, mas não pode ter vacilos como teve, a defesa fica insegura. Então, por isso que tem que manter o mercado ali, que é um jogador experiente, para acalmar as coisas. Um cara que na hora ruim também fala, pega o microfone. Então, quem sabe hoje o Inter me deu uma alegria, porque, gente, é sério, eu nunca mais fui feliz na vida. Não, o mercado... Não aguento, é sério. Gente, as coisas básicas do mundo eu não consigo mais, não tenho mais plenitude. É a estreia do Ramon em casa, perante o seu torcedor. Tem mais um do outro lado. A volta dos 2 laterais, que vai ser muito importante pro Inter. Você tá querendo me dizer que o Corinthians vai ter 11 em campo e 2 treinadores do lado de fora? Por que 2? Vai ter o Dorival e o Ramon. Dorival e o Ramon? O Dorival também tem o pica-pauzinho. Não vai baixar, absolutamente. Gostei dessa. Eu não tinha visto por esse ângulo. Muito obrigado. Beleza. Bom, é o seguinte, vamos ter mais jogos também. O Fluminense... O Corinthians fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas depois acabou sofrendo a virada na segunda etapa. Então, ainda tem, né, Lili, um pouquinho de pressão para o Corinthians voltar a conquistar pontos no Brasileiro. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes. Digamos que um pouquinho de pressão, não muita pressão pro Corinthians na noite de hoje, lá no Beira-Rio, pela sequência no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas consecutivas, né? Perde pro Lanterna Sport, perde também para o Flamengo dentro de casa, da forma que foi construído o jogo, né? Então é claro que o torcedor fez duras cobranças e pressiona aí o timão para a partida dessa noite. O Corinthians é o 13º colocado na tabela, tem 29 pontos, a situação não é confortável, os times que estão abaixo têm jogos a menos, somente o Vitória tem a mesma quantidade de jogos, tá? As outras equipes abaixo do Corinthians têm jogos a menos a fazer, então o Corinthians precisa sim pontuar, mas tem problemas para essa noite. 5 jogadores estão no departamento médico, o Garro, o Carrilho, o Memphis, o Charles e o André Ramalho. No caso do Memphis, o que era apenas, né, e o que é, o clube continua afirmando, um edema na posterior da coxa direita, já tem mais de 20 dias que ele está afastado, então fica aquela dúvida se pelo menos contra o Mirassol no final de semana ele irá entrar em campo, porque depois tem data FIFA, né, e aí ele deve jogar pela seleção da Holanda. Agora, mais um desfalque importante é o Yuri Alberto, levou o 3º amarelo contra o Flamengo, então ele desfalca também nessa noite, essa partida que o Corinthians vai em busca dos 3 pontos para se restabelecer ali na tabela e também tirar a má impressão dos últimos jogos. Agora fica a dúvida como o Dorival vai montar o ataque. Ele tem várias opções, né, digamos assim, porque o Guinegão deve ser titular, mas aí quem vai fazer dupla com o Guinegão, né? Tem a questão aí do Romero, também tem o Kaique, Thales Magno e o Vitinho, que chegou a treinar aqui no CT Joaquim Grava em dupla ali com o Guinegão. Pode ser uma opção também para a partida dessa noite, que sim, Corinthians entra pressionado em campo, mesmo jogando fora de casa, e sabe que o Inter é um adversário direto ali na tabela, Bruno. Os dois estão colados, né, Lili? Mesma faixa da tabela, mesma pontuação, então é um jogo importante sim para os dois. Corinthians com desfalques, mas essa partida também tão importante contra o Colorado. O Inter terá a estreia de Ramon Dias e Emiliano no banco de reservas no Beira-Rio.
A dupla comandou o time pela primeira vez no empate em 1-1 com o Juventude no Alfredo Jaconi no sábado. O Colorado, que não vence há 3 partidas, está em 15º lugar com 28 pontos. O Corinthians, que reencontra a antiga comissão técnica, tenta a recuperação depois de 2 derrotas consecutivas. O Timão perdeu para o Sport por 1-0 e para o Flamengo por 2-1. O time inicia a rodada na 13ª colocação do Brasileirão, com 29 pontos. Aguirre e Bernabei, titulares nas laterais, voltam após cumprirem suspensão automática. Por outro lado, o goleiro Rocher tem lesão e segue fora, com Antony tendo sequência. Escalação provável: Antony, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Sem Yuri Alberto, suspenso e ainda sem poder contar com Memphis Depay, Corinthians terá mudança no ataque. Voltando de suspensão, Guinegão será titular novamente ao lado de Vitinho ou Kaique. Escalação provável: Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martínez e Breno Bidon, Guinegão e Vitinho ou Romero ou Kaique.